Compaixão. O Deus da Bíblia, o Deus vivo, mostra a sua relação pessoal com o seu povo. Em Juízes 10, nós lemos que o povo de Deus se afastou e foi buscar deuses falsos e ultrapassou todos os limites mínimos do bom senso. Então Deus os entregou ao sofrimento e quando eles clamaram a Deus e pediram ajuda, Deus, muito aborrecido, disse: olha, vocês vão lá e procurem os outros deuses, vão atrás daquilo que vocês acharam que podia ajudar. E nesse momento de conflito e de luta, a Bíblia diz então que Deus não pôde mais reter a sua compaixão por causa da desgraça e do sofrimento dos israelitas. Aquele amor profundo que não pode ver a dor dos outros é compaixão. É isso que temos da parte de Deus. É isso que devemos mostrar para com o próximo. Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma celebração da IBNU. Te convido para fazer parte desse momento, chama o pessoal e vamos juntos celebrar e louvar a Deus.
Eu sou grato a Deus por todas as bênçãos que Ele fez na minha vida, principalmente por ter vindo para essa igreja, conhecido os irmãos em Cristo e poder me relacionar com eles. Por essa bênção que é estar nessa comunidade, principalmente uma comunidade que se preocupa em levar a mensagem de Cristo a todas as pessoas e fazer diferença na comunidade que ela existe. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor.
Esse é o nosso momento de oração e eu te convido a, se você se sentir à vontade, abaixar sua cabeça, fechar os olhos, mas mais importante que isso, levar seus pensamentos em sinceridade para Deus, que nos ouve sempre e ama-nos tão poderosamente e, além disso, é tão poderoso para poder realizar muitas obras em nós. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por essa celebração. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, Pai. Obrigado pelo teu amor maravilhoso que nos alcança a cada manhã. Como a tua palavra nos diz, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, o Senhor sempre está disposto a nos receber de volta nos teus braços e nos mostrar o caminho, Senhor. Eu te peço, Pai, em especial, por todos que estão assistindo aqui nesse momento e pelas dificuldades que porventura possam estar passando, que o Senhor conhece, Pai. Peço que a tua poderosa mão encontre cada família, cada pessoa, cada coração, Deus, e haja poderosamente para que todos os corações se rendam ao Senhor e encontrem paz, Deus, no amor que existe em Ti e no Teu Evangelho. É em nome de Jesus que eu oro agradecido, Pai. Amém. Do teu grande amor, de longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só
É com muita alegria que nós nos encontramos aqui mais uma vez para investir esse pedaço do nosso dia em buscar o Senhor, em buscar a Sua palavra, em conhecer mais dos seus preceitos, aprender com aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar. A Bíblia é esse livro fantástico de milhares de anos que tem passado aí por gerações e tem sido muitas vezes questionado, muitas vezes combatido, mas ela resiste. Ela persiste porque, para aqueles que creem, ela é a palavra de Deus para a transformação da nossa vida e da nossa sociedade. E o que a gente vai falar hoje aqui tem muito a ver com a forma como nós nos relacionamos, como nós conversamos uns com os outros, como nós lidamos com as diferenças de opiniões, lidamos com os problemas que se apresentam para nós, porque é justamente sobre os relacionamentos, a importância dos relacionamentos, o impacto que existe num relacionamento positivo e também num relacionamento rompido. O que ocorre com a vida das pessoas, com aquilo que as pessoas almejam fazer, almejam ser, almejam pertencer, quando os relacionamentos se acabam, se rompem. E quais consequências futuras isso pode reservar para a gente? Hoje, o nosso tema fala sobre cibolete ou chibolete. Não entendeu? Repete. Cibolete ou chibolete. Não entendeu? Repete. Tinha uma brincadeira há muito tempo atrás que o pessoal falava. Eu tinha 2 cachorros, Grapete e Repete. Grapete morreu. Quem sobrou? Aí você falava, repete. Aí você falava, eu tinha 2 cachorros, Grapete e Repete. Grapete morreu. Quem ficou? E aí você não acabava nunca de falar isso porque era uma brincadeira ali entre amigos, né? A nossa digressão hoje aqui no texto bíblico vai falar justamente sobre esse termo que aparece algumas vezes no texto hebraico, principalmente o termo shibolete, mas o termo cibolete aparece uma única vez no texto hebraico, que é lá no livro dos Juízes, no capítulo 12 especificamente. Nós vamos falar sobre a história de um desses juízes que estão lá apresentados no livro, que é o juiz Jefté. Mas antes da gente falar da história de Jefté, a gente vai falar rapidamente ali no finalzinho do capítulo 10, como que o texto do livro dos Juízes apresenta a situação de Israel. E nós vamos também fazer uma pequena análise da função, da intenção do autor e do que esse livro apresenta para a gente, estando ali dentro desses 66 livros que compõem a nossa Bíblia. Olha só o que o verso 6 do capítulo 10 vai nos dizer. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. É muito interessante esse trecho porque ele vai comentar, ele vai esclarecer uma realidade do povo de Israel. O livro dos Juízes, quando nós vamos entender na sua totalidade, no seu preenchimento completo ali da história, ele relata um período em que os grandes líderes de Israel não estavam mais no meio do povo. Quando a gente vai lembrar a história que está sendo narrada, ela começa lá no Gênesis, né? A gente tem criação, surgimento da família de Abraão, vai passar por Isaac, chega a Jacó, e Jacó tem os seus 12 filhos. E desses 12 filhos, um é colocado afastado da sua família, que é José. José, ele tem a relação com seus irmãos muito conturbada, e por conta disso seus irmãos pensam até em matá-lo, mas um dos irmãos fala, não, é melhor a gente não matar, vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo como um escravo, a gente até recolhe um recurso aqui para nós, e mandaram José com uma caravana para a região do Egito, para o Egito. E lá José tem toda a história do Egito, você lembra muito bem que ele foi preso por conta da acusação da mulher de Potifar, ele vai ficar encarcerado, vai interpretar 2 sonhos, os sonhos são interpretados corretamente. Mais para frente, anos depois, o copeiro que estava lá vai lembrar quando o faraó tem um sonho muito estranho, que são 7 espigas gordas, 7 espigas magras, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e ele não consegue entender o que esse sonho significa. O copeiro lembra, lá enquanto eu estive preso,
um dos prisioneiros, que era um hebreu, ele mencionou, ele conseguiu interpretar corretamente o meu sonho. E essa interpretação correta do sonho faz com que José seja chamado na presença do faraó, ele interpreta o que vai acontecer para o faraó, a gente conhece a história, 7 anos de muita abundância, 7 anos de fome extrema. E José traça uma estratégia. É interessantíssimo ler esse período ali, esse trecho do livro de Gênesis, porque no final dos 7 anos, Josué consegue adquirir para o faraó não apenas todas as terras, todos os animais, mas também todas as pessoas, elas passam a ser servas. Inclusive a palavra hebraica ela é escravo mesmo do faraó, ainda que a escravidão tivesse uma conotação um pouco diferente da escravidão moderna como nós conhecemos. E essa história vai acabar como? Com José reencontrando os seus irmãos, reencontrando seu pai Jacó, que agora já era chamado até de Israel. E nessa história de José, por que eu estou mencionando ela? Porque o que nós vamos ler aqui sobre esse juiz, o nome dele Jefté, como eu já mencionei, está envolvido justamente com a história de José, está dentro desse desdobramento da história de José. Como assim? Quando José reencontra o seu pai, lá no finalzinho do livro do Gênesis, ele apresenta os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E esses 2 filhos, ao serem apresentados ao avô Jacó, Jacó diz, esses seus 2 filhos serão contados na minha descendência. Então José não tem uma tribo de José, porque a sua tribo ficou diluída nos seus filhos, Efraim e Manassés. E é justamente sobre essas 2 tribos que nós vamos ver hoje, sobre um relacionamento difícil, quebrado entre 2 povos que são irmãos. E é tudo resultado dessa falta de orientação, dessa falta de ordenamento que o povo de Israel estava vivendo naquele momento. Como eu mencionei, os grandes líderes, nós vamos ter, depois da história de José, Moisés como o grande libertador ali, levantado por Deus para tirar o povo do Egito. Passando o período de Moisés, nós vamos ter Josué como o seguidor dos passos de Moisés, responsável, também levantado por Deus, responsável para a conquista do território de Israel. A gente vai ver rapidamente como é que era esse território. E aí nós entramos no período dos Juízes. E o livro dos Juízes, ele é um livro muito interessante, porque o livro dos Juízes, como toda a Bíblia, ela tem isso em vários lugares, né? A gente pode relembrar, por exemplo, as falhas que nós consideramos falhas morais de Abraão, quando Abraão, por exemplo, diz que Sara é sua irmã, que na verdade ela não é irmã, ela é mulher, então você tem esse problema. Você vai ter, por exemplo, o problema que Deus vai apontar para Moisés e Arão quando eles, na sua ira, na sua raiva, eles em vez de conversarem com a rocha como Deus havia ordenado, eles vão lá e batem na rocha e Deus diz que esse é um motivo pelo qual eles não vão entrar na terra. Indo um pouco mais para frente, nós temos o grande rei Davi, o paradigma do rei aceito por Deus, contrário a Saul, que era um rei que Deus rejeita por conta da sua índole má, da sua inclinação pecaminosa. Deus vai dizer, eu não quero Saul como rei, eu quero agora um novo rei, e esse é o rei que vai obedecer os meus estatutos, os meus mandamentos, e é o rei Davi. E a Bíblia não esconde que Davi comete um pecado não apenas do adultério, que muita gente já acha que é um pecado terrível. Nossa, como que o rei adultera? Mas muito pior que isso, ele conspira para matar o seu vizinho, para matar um dos seus servos, seus súditos, porque ele quer ficar com a mulher dele. Ou seja, um pecado terrível que Davi comete. Depois ainda vai falar de um segundo pecado de Davi, que é justamente quando ele faz um censo, sendo inclusive orientado pelos seus generais. Meu rei, para que você vai fazer isso? Nós estamos em paz. O que você quer? E a Bíblia expõe esse tipo de comportamento para dizer, nós não vamos esconder aquelas ações terríveis, pecaminosas dos nossos heróis. Os nossos heróis são falhos e demonstram que eles também precisam de salvação, precisam de um redentor. E aí o que nós temos? O livro dos Juízes, que é um pouquinho anterior à história de Davi, na verdade é o livro que prepara para a história de Davi. E esse livro dos Juízes, ele vai mostrar a decadência moral do povo.
Após a morte de Josué, Josué inclusive orienta a todos os povos novamente, depois que Moisés, lá em Deuteronômio, refaz a leitura da lei, relembra o povo dos preceitos de Deus. Josué faz isso no final da sua vida e ele vai morrer. E aí o povo está ali espalhado, mas ainda faltava alguns territórios para serem conquistados. Vai começar a disputa por poder entre os irmãos. Vai começar as brigas, vão começar as lutas internas, as lutas de relacionamento. E vários desses desdobramentos dessas lutas acabam caindo na idolatria, acabam caindo no afastamento do povo da vontade e do desejo que Deus havia traçado lá desde Moisés. Quando a gente pensa na lei, na Torá, a gente tem que entender que essa lei que Deus passou para o povo, ela não é uma forma de punição. Deus mesmo vai falar com Moisés: Moisés, eu não vou caminhar com vocês, porque eu não posso estar habitando junto com o pecado. Então eu vou mandar um anjo, um mensageiro na minha frente que vai livrar vocês de todos os inimigos e vai abrir o caminho para vocês entrarem na terra. E Moisés fala: não, se o Senhor não for, risca o meu nome. Está lá em Êxodo capítulo 33, é uma mensagem muito interessante. Ele risca o meu nome do teu livro. Porque nós só confiamos no Senhor, foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Então essa lei era a forma que Deus passou para o povo de como o povo deveria se comportar para que tivesse um relacionamento com o seu Senhor, já que esse Senhor não pode se misturar com o pecado. E aí o que acontece? Acontece justamente na geração posterior ao grande líder Josué, o líder da conquista, a geração posterior se afasta da lei. E aí nós temos um grave problema. Por quê? Porque quando Josué vai falar com o povo o que eles deveriam fazer na terra onde eles estavam ocupando, no capítulo 21 do livro de Josué, nós temos ali citadas todas as tribos de Israel e falando que algumas cidades dos territórios dessas tribos deveriam ser dedicadas aos levitas. Aí a gente se pergunta por quê? Ah, eu lembrei, os levitas não tinham território, porque eles cometeram aquele pecado lá por conta da sua irmã Diná. Os levitas se juntaram com o seu irmão e foram lá e mataram todos os siquemitas, né? Acabaram com a vida dos siquemitas que haviam feito um acordo com Jacó. E aí nesse acordo que eles rompem, Deus vai falar para eles: vocês não vão receber herança. Na verdade é Simeão e Levi. Simeão ele vai ser absorvido pela tribo de Judá e Levi não vai ter território. Só que Deus escolhe a tribo de Levi para se tornar ali o ponto de contato entre Deus e o seu povo. Inclusive, Moisés e Arão são levitas. Arão vai ser a família sacerdotal principal, o sumo sacerdócio, aquele que vai ser o maior dos sacerdotes, vai sair da família de Arão. Dentro dos 3 filhos de Levi, nós temos Gerson, Merari e Coate. Eles são os coatitas. Então, dessa linhagem vai sair o povo que vai fazer essa intermediação entre Deus e o seu povo. Vai sair o grupo que vai fazer essa intermediação. E qual é a grande questão aqui? A grande questão é que essas cidades levíticas que estão espalhadas, se você quiser depois ler o livro de Josué capítulo 21, você vai ver que elas estão espalhadas em todo o território. Por quê? Porque esses levitas deveriam ser aqueles a serem consultados em casos de dúvidas, de querelas, de probleminhas, de qualquer coisa, e até mesmo na questão da prática cultica. Como que nós devemos praticar o nosso culto? Como que nós devemos servir ao nosso Senhor? Vamos ver com os levitas. E eles tinham essa responsabilidade de ensinar o povo os preceitos de Deus, dar continuidade naquilo que Moisés fez, que Arão estava fazendo e que Josué também ensinou ao povo. Mas o que nós vemos na história dos Juízes é que isso não aconteceu. E vai ter em vários momentos no livro de Juízes uma frase que ela é muito emblemática. Lá o último versículo do livro dos Juízes vai falar sobre isso. O versículo diz o seguinte: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia conforme estava na sua cabeça. Ou seja, cada um seguia o seu próprio pensamento. E como você vê aqui no texto que nós lemos no verso 6,
o povo de Israel, mais uma vez, fez o que o Senhor reprovava. E o que o Senhor reprovava? Justamente esse envolvimento do povo com os outros deuses, com os deuses das nações que estavam ali. Eles se envolviam com esses deuses, eles prestavam cultos a esses deuses e se afastavam dos caminhos do Senhor. E qual é a temática, qual é a sequência do que o livro de Juízes vai nos apresentar? Depois deles fazerem isso, normalmente o Senhor permitia que uma nação estrangeira, que um povo que deveria ter sido conquistado, mas que estava habitando no meio ainda ali do território de Canaã, no meio do povo no território de Canaã, Deus fazia com que esse povo se levantasse e oprimisse justamente o povo de Israel que estava afastado do Senhor. E essa prática ela era corriqueira, ela acontecia frequentemente. No livro de Juízes nós temos 12 nomes que são mencionados. 12 nomes que vão ser levantados por Deus para livrar o povo dessa perseguição e dessa opressão causada pelos estrangeiros. E esse povo, nesse momento, inclusive no capítulo 10 do livro de Juízes que a gente acabou de ler, são citados 3 juízes, são Ibissam, Tolá e Jefté. E a gente vai ver a história de Jefté agora. Mas olha que interessante, toda vez que isso acontecia, toda vez que o povo se voltava para as práticas dos povos vizinhos e abandonava os preceitos do Senhor e o povo era oprimido, chegava a um ponto em que eles percebiam o que eles tinham feito, então eles clamavam ao Senhor. Eles choravam, eles pediam socorro. E o Senhor não negava esse socorro. Olha o que diz os versos do mesmo capítulo 10, 15 e 16. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E aqui vem a frase que é impactante. E ele, o Senhor, não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. O livro dos Juízes nos mostra isso, que a misericórdia do Senhor se renovava constantemente diante de Israel. A misericórdia do Senhor para com Israel, ela se renovava o tempo todo. Toda vez que Israel percebia o que tinha feito e se voltava ao Senhor, Deus derramava da sua misericórdia. E aí nós chegamos no capítulo 11, que é o primeiro capítulo que nós vamos avaliar hoje. Nós não vamos avaliar os 2 capítulos inteiros, vamos pegar algumas partes, mas é muito importante a gente entender o que está acontecendo aqui. Porque você tem essa opressão. Você tem um povo, no caso aqui inclusive tem vários povos que são citados ali no capítulo 10, você tem os amorreus, os amonitas, você tem gileaditas vão entrar agora na história, você tem filisteus envolvidos, edomitas envolvidos nessa opressão de Israel. E aí fala-se de um território muito específico, que é uma região chamada Gileade. Gileade é o nome de um dos descendentes da tribo de Manassés, um dos descendentes de Manassés. E Gileade vai aparecer ali como sendo não apenas um povo, um grupo, mas também um território, uma região que fica bem no lado leste do território de Manassés, entre o território de Manassés e o território de Gade. E ele está bem ali, a gente vai ver já já isso. Mas olha o que diz o texto no capítulo 11, verso 1. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. A sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Olha que interessante agora ali, você pode ver o mapa. E o mapa tem 2 setas apontando. Essa seta que está apontando do seu lado esquerdo, você tem um mapa que tem 2 cores, né? Um mapa com uma cor mais avermelhada e mais esverdeada. O verde seria toda a extensão territorial que deveria ter sido conquistada na época de Josué. Josué vem e anuncia que esse é o território que Deus havia prometido ao povo. Prometido, na verdade, desde lá de Abraão. Só que o povo não consegue conquistar tudo. E você vai ver essa parte mais avermelhada, é justamente o que eles conseguem conquistar. Eles conseguem conquistar o Vale Central do Rio Jordão, conseguem conquistar as terras que estão a leste do Jordão e principalmente a região montanhosa central, que vai desde lá da Galileia até aqui no sul em Judá.
Ele conquista toda essa parte, mas não consegue expulsar os povos do mar, não consegue expulsar os filisteus, não consegue expulsar os fenícios, não consegue porque esses povos são muito fortes. Israel não consegue levar adiante a conquista da terra, que deveria acontecer mesmo depois da morte de Josué. E eles ficam limitados aí a esse território. Quem que vai conquistar tudo isso? O nosso grande rei Davi. Davi vai sim conquistar todo esse território e Salomão vai ampliar através de parcerias, de ações de parceria com os outros povos. Ele vai sim conquistar toda essa região. E aí o que nós temos nesse mapa agora da direita? Você vê que essa seta no lado esquerdo e no lado direito está apontando mais ou menos para a mesma cidade, chamada Ramote Gileade. É bem provável que essa seja a região de Gileade. Aqui no mapa da direita, ela está bem na fronteira entre Gade e Manassés. Manassés é essa parte marrom. Você tem duas tribos de Manassés, ou seja, elas se espalharam. Você tem o Manassés que ficou do lado oriental do Rio Jordão e do lado ocidental também. Eles são uma tribo muito grande. E abaixo da tribo de Manassés ocidental, que é essa parte amarelada que está aqui no mapa, você tem a tribo de Efraim. São os dois irmãos, filhos de José. Manassés e Efraim, eles estão ali fronteiriços, um faz fronteira com o outro. E aí, como nós vimos, o texto vai dizer que os irmãos de Jefté, filhos da mulher do seu pai Gileadita, Gileade, né, vão expulsá-lo. E aí o texto bíblico lá no verso 3 vai dizer o seguinte: então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Se você olhar novamente no mapa, aqui onde nós estamos vendo, Tobi é uma região que fica no deserto, fora do território de Manassés. A maioria dos estudiosos vai dizer que fica nessa região nordeste, mais para fora do território. E aí Jefté sai da região dos seus irmãos e vai morar, da região da casa do seu pai, e vai morar nessa região de Tobi, e vai ali, pelo que o texto diz, se unir a um grupo de vadios. E o que nós temos aqui? Nós temos primeiro uma apresentação muito estranha. Jefté, ele é apresentado como o quê? Como um guerreiro valente. Só que logo depois do guerreiro valente, tem uma descrição da sua origem. Ele é um guerreiro valente, filho de uma prostituta. E a palavra hebraica que aparece aqui no texto bíblico é a palavra zoná. Existem duas palavras normalmente para falar de prostitutas e de prostituição. Zoná é o substantivo do verbo zaná, que é prostituir-se. Então, a palavra zoná significa uma prostituição, vamos dizer assim, no sentido mais comum da palavra. Agora tem uma outra palavra chamada kedeshá. E kedeshá significa prostituta ou sacerdotisa cultual. Era aquela mulher, e homens também estavam envolvidos nesse tipo de prática, mas a maioria, sim, eram mulheres, que faziam parte dos cultos pagãos cananeus, principalmente a Baal e a Azerá, que entregavam os seus corpos para poder justamente satisfazer as divindades. Então, a palavra zoná aqui, ainda que ela não esteja acompanhada de kedeshá, dá indícios de que a mãe de Jefté fazia parte desses cultos cananitas, desses cultos desses povos que estão naquela região ali, desses cultos de fertilidade. E aí o que nós vemos? Ele já está sendo colocado numa categoria separada. Jefté, ele vai ser rejeitado pelos seus irmãos. Só que essa rejeição não é por uma questão moral, não é por uma questão, vamos dizer assim, você não pode se envolver conosco porque você é filho de uma mulher que serve outros deuses. Não é esse o problema. O texto bíblico vai ser muito claro com relação a isso. Ele diz: você não vai receber nenhuma herança da nossa família. Ou seja, o problema principal é dinheiro. Nós não queremos dividir os despojos, as riquezas do nosso pai com você. Afaste-se. O motivo? Você é filho de uma outra mulher. Mas não é porque a sua mãe ela tem qualquer tipo de comportamento reprovável. E como nós vimos lá no finalzinho do capítulo 10, aparentemente está havendo um processo de limpeza em Israel. Eles estão se voltando para o Senhor. E aí Deus está levantando um guerreiro para poder ajudar e remover esse peso que Israel está sofrendo dos estrangeiros. Ou seja, é um homem valente, é um guerreiro valente.
E nessa época, você ter homens guerreiros valentes é muito importante, porque você precisava se defender. Você precisava ter uma defesa adequada quando os adversários, os outros povos viessem, por exemplo, como é uma região de agricultura, se eles viessem atacar a sua produção de gado, a sua plantação, você precisava de homens para defender o seu território. Se você não lembrar, tem uma história muito famosa dos 318 guerreiros de Abraão. Homens aptos à guerra na sua própria casa, que vão lutar contra os 4 reis que levaram seu sobrinho cativo, vindo lá de Sodoma e de Gomorra. Eles são levados cativos lá para o norte e Abraão, com os homens da sua casa, consegue ir lá e vencer esses reis. Então era algo muito importante. Mas os irmãos não querem saber disso, expulsam Jefté e mandam ele embora. E aí tem uma questão muito interessante desse trecho, que diz que quando ele vai para a região de Tobi, alguns vadios se unem a ele. Existe uma réplica disso depois lá com Davi. Davi também fugindo de Saul, vai ter aqueles homens vadios que vão ficar acompanhando ele e vai se tornar o pequeno grupo de guerreiro de Davi. E Davi, inclusive, vai conquistar cidades para os filisteus com esse grupo de pessoas. Então não significa que a palavra vadia não significa uma pessoa que é vagabunda. Não é isso. São pessoas que estão marginalizadas na sua sociedade. Muitos deles, provavelmente, filhos bastardos. Pessoas que estão numa situação que não é a padrão, não é a tradicional. Quando a gente pensa na nossa relação cotidiana, naquilo que nós vivemos na nossa vida, seja no ambiente da igreja, seja no ambiente familiar, muitas vezes a gente tem tido atitudes que acabam afastando, removendo pessoas do nosso convívio por questões principalmente exteriores, externas. A pessoa se veste muito diferente, a pessoa tem um cabelo diferente, ela tem um jeito de falar diferente. E aí nós não queremos nos envolver, ela tem um comportamento que é diferente. A gente não compreende e não passa tempo para conhecer as pessoas. Mas a gente já quer se afastar, porque está muito fora do meu padrão. Está muito fora daquilo que eu estou acostumado. E isso que o texto vai começar a apontar aqui. Só que isso vem com consequências. Isso não acontece de uma forma, vamos dizer assim, sem resultados, sem problemas futuros. Claro que algumas vezes isso pode não ter efeito nenhum. Você não enxerga os efeitos. Mas para a pessoa que foi excluída e para a sua situação futura que você não conhece, isso pode sim trazer resultados muito complicados. E é muito interessante porque ele tem essa liderança marginal, ele se junta a um grupo de rejeitados e ele vira uma força fora do sistema tradicional. Você tem a família do Gileadita, de Gileade, você tem os clãs ali da região de Gileade, das tribos de Manassés e de Gade, mas parece aqui que esse Jefté, que foi expulso desse meio, se tornou agora uma força, uma potência externa. Se tornou um grupo que é grupo de valentes que vai ali ser conhecido pela região. Por que eu estou falando isso? Porque olha o que o texto vai continuar, vai nos apresentar. Ele diz o seguinte: algum tempo depois, quando os amonitas, lembra que eu falei que os amonitas estavam incomodando Israel? Quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram aonde? Foram até Tobi buscar Jefté. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Agora o excluído está sendo procurado. Agora todas essas características que eu considerava ruins, que eu não queria no meu meio, me são necessárias. Eu preciso ir lá buscar o Jefté. E nos nossos relacionamentos isso pode acontecer. A gente exclui muitas vezes pessoas do nosso meio porque nós não concordamos e não entendemos, não compreendemos a origem dos seus comportamentos. Já temos uma atitude que muitas vezes é aquela famosa preconceituosa, ou seja, o preconceito, vem o prévio, né? É o conceito prévio. Você tem essa atitude preconceituosa para com as pessoas. E lá na frente, aquela característica, aquela situação, aquela realidade que você retirou do seu convívio porque você não gostou da forma ou não gostava da forma como aquela pessoa agia, lhe torna necessária. É essencial para o que você está vivendo naquele momento. E aqui nós temos exatamente isso. Nós temos o povo voltando a
aos caminhos que eles haviam percorrido, indo atrás de Jefté, porque eles não estão conseguindo combater os amonitas. Jefté lhes responde, disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Isso aqui é muito importante. Jefté ele está abrindo o coração. Eles viviam num momento em que estar dentro do seu clã era tudo. Eu mencionei o caso de Abraão. Ló tinha saído do clã de Abraão. Ló tinha ido formar o seu próprio clã, mas não conseguiu ir muito longe, tanto que ele foi levado cativo. Perceba o que teria acontecido se Ló tivesse permanecido com Abraão. Provavelmente ele não teria passado por nada daquilo. E aqui você percebe que para Jefté isso foi algo que abriu uma ferida no seu coração. Ele falou, eu estava no meio de vocês, eu era do clã de vocês, e vocês me expulsaram. Agora vocês vêm aqui para poder pedir ajuda? E aí diz o texto, apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Parece que o jogo virou. Jefté, que era escolhido, agora está sendo convidado a ser o líder deles. E aí tem um problema para nós que estamos na outra ponta. Nós, eu não me incluo nisso, mas assim, se você se inclui, talvez você se sentiu excluído, Jefté tem uma responsabilidade agora e uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade de exercer a mesma misericórdia que Deus exerceu para com Israel. A mesma misericórdia que Deus entregou, derramou sobre Israel. Mas olha o que Jefté responde. Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha. É interessante nessa parte do texto que você vai olhar a palavra Senhor, ela está em letras maiúsculas. Isso é uma forma que a tradução NVI fez para indicar que é o tetragrama no texto hebraico. O Yod Rei, Vav Rei. E esse tetragrama é muito importante porque representa o Deus de Israel. Não é um nome genérico como, por exemplo, Adonai ou o nome, por exemplo, Elohim. É o nome que eles receberam, o que eles entenderam do próprio Moisés. Então eles estão dizendo que esse Senhor, aqueles que eles servem, será a testemunha deles. Faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinham dito. Ou seja, ele confirmou a aliança em Mispá, que era uma região de culto, diante do Senhor, as palavras que todos eles haviam dito. Então o que nós temos? Essa crise amonita que se levanta contra Israel. Eles vão procurar aquele que eles rejeitaram, ou seja, a primeira lição é tente não rejeitar ninguém. Tente entender a situação que as pessoas estão vivendo, tente compreender de onde eles vêm. É claro que existem limites. Se essas pessoas negam servir ao Senhor, se essas pessoas têm práticas que são completamente nefastas, por exemplo, você não deve aceitar as pessoas que cometem crimes, que têm comportamentos morais reprováveis. Por exemplo, não, mas ele tem inclinação vou pegar uma coisa bem exagerada aqui, pedofilia. Não, pedofilia não é aceito perante o Senhor. Você tem que ter capacidade e raciocínio e convivência com a palavra de Deus e com o Senhor da sua palavra para saber aquilo que o Senhor aceita e o que o Senhor não aceita. Isso é importante na sua vida diária. Mas se a pessoa não tem um comportamento que está completamente contrário à palavra do Senhor, você não deve rejeitá-la de primeiro. Você deve conversar com ela, deve conhecer, deve entender de onde vêm essas inclinações e esses comportamentos que você talvez não concorde. E, claro, colocar numa balança. Será que são comportamentos que são afetam tanto assim a minha espiritualidade? Afetam tanto assim o meu relacionamento com Deus? Ou só é apenas alguma coisa que eu vivi na minha vida que está agora voltando na minha cabeça e eu estou com dificuldade de coordenar e de conduzir tudo isso? E aí tem a ironia dessa reconciliação, porque Jefté vai ser irônico. Quer dizer que agora que vocês estão com problema, vocês vão procurar o rejeitado? Vocês não me expulsaram da casa do meu pai? Você tem essas condições políticas que também nós temos na nossa vida diária. E aí você vai precisar fazer um acordo, você vai precisar contemporizar todos os seus sentimentos. Só que você podia ter feito isso logo na largada. Não, peraí. Antes de eu excluir essa pessoa do meu caminho, antes de eu excluir essa pessoa da minha convivência, eu vou tentar compreender por que ela age assim.
o que ela tem. E principalmente, meus queridos, conhecer os limites daquela pessoa. Às vezes, aliás, isso é uma das principais tarefas da liderança, é compreender onde colocar as pessoas. As pessoas certas nos lugares errados, elas não vão ter uma boa performance. E às vezes você tem um relacionamento com uma pessoa, seja de trabalho, seja até mesmo dentro da igreja, seja na sua casa, na sua família, onde você espera uma performance daquela pessoa, mas ela está no lugar errado. Ela está com as premissas erradas. E vocês têm choques constantes e não conseguem resolver. Então isso demanda muita sabedoria emocional. E essa sabedoria emocional, ela pode ser alimentada pelo seu espírito. Quando o seu espírito está conectado com Deus, as suas emoções são alinhadas. Claro, existem várias questões que estão aqui em voga. Nós temos a ciência evoluindo, ciências mentais evoluindo, e você pode sim precisar de um apoio extra. Mas isso não significa que você deve abandonar as pessoas no primeiro sinal de conflito e de confronto. Você deve compreender a situação dessas pessoas. E aí, o texto vai continuar. A partir dali do final desse trecho que nós lemos, Jefté vai ter um envio e recebimento de mensagens com o rei dos Amonitas. E o rei dos Amonitas vai acusar Israel de que tomou as suas terras e tudo mais. Jefté vai dizer que não teve nada disso, ele vai explicar o que aconteceu para o povo chegar até ali. Mas no final das contas, o rei dos Amonitas vai reunir os seus guerreiros e vai lutar contra o povo de Israel, principalmente naquela região ali. E aí é muito interessante, porque o texto bíblico vai ser muito claro. Então, a partir do verso 29, então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os Amonitas e Jefté fez esse voto ao Senhor. Se entregares os Amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os Amonitas, será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Para tudo. Para tudo. Como assim? Como assim um líder levantado por Deus faz um voto desse? Como que aquele que o Espírito se apodera, se apossa, faz um voto desse? Ele não sabia que Deus não aceita sacrifícios de homens e de mulheres? Sacrifícios de crianças? Ele não conhecia esse Deus? Essa é muito provavelmente a realidade do momento. Pelo fato dele ter sido expulso da casa do seu pai, pelo fato dele estar fora desse ambiente de retorno aos preceitos de Deus. Lembra o que a gente mencionou antes, o povo havia se afastado, o povo estava servindo os deuses de Canaã, o povo estava lutando contra os preceitos de Deus a favor desses deuses estrangeiros, e Deus levanta uma nação estrangeira para oprimi-lo, para que eles voltem os seus olhos novamente para Deus. Mas Jefté está fora desse circuito. Jefté está afastado. Muitas vezes no nosso relacionamento a gente se afasta de alguém, a gente expulsa essa pessoa do nosso meio. Em igrejas isso acontece com uma certa frequência. Pessoas que são meio diferentes, que têm uma visão um pouco diferente do mundo, são colocadas de lado, são escanteadas. E isso hoje tem sido feito de uma forma passiva. Ninguém está aqui chegando e empurrando a pessoa para fora da igreja. Mas muitas vezes a pessoa ela entra e sai do ambiente religioso e ninguém nem fala com ela, nem olha para ela. Desvia o caminho para não encontrar com ela nos corredores da igreja. Essa pessoa se sente excluída, ela se sente colocada de lado e ela se afasta do ambiente. E aí de repente você ouve que essa pessoa fez alguma coisa absurda, aprontou alguma coisa terrível. Meu Deus, como que ela teve coragem de fazer isso? Como que você vai julgar uma pessoa dessa se ninguém estava andando do lado dela para dizer, olha só, não é por aqui. Não é esse caminho. Quando a gente olha a história de Jefté, a gente pensa, quem estava do lado dele para chegar nesse momento? Ele como líder agora do povo de Gileade, quem em Gileade poderia chegar para ele e falar assim, não Jefté, para, vamos consultar o Senhor sobre esse seu voto. Eu acho que esse seu voto está errado. Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Ninguém fala nada. E isso demonstra o quão afastados de Deus nós podemos chegar. Quando nós expulsamos uma pessoa do nosso meio, quando nós escanteamos, excluímos uma pessoa,
muitas vezes nós estamos deixando ela à mercê dos seus próprios pensamentos, das influências externas, e depois nos assustamos quando recebemos uma notícia de que ela fez algo que é abominável perante o Senhor. Então, esse Espírito do Senhor, ele toma a vida de Jefté. Só que Jefté, pelo fato de não conhecer esse Deus, faz um voto precipitado. Ele não tem reflexão teológica. Israel está afastado do Senhor. E eu falo para vocês, quando a igreja se comporta como esse povo daqui, como isso que está acontecendo, ela também está afastada do Senhor. E o que vai acontecer? Vai acontecer algo trágico. Uma tragédia silenciosa. Porque o texto bíblico vai dizer o seguinte: então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Querarim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Festa! Alegria! Maravilha! Conquistamos 20 cidades! Dominamos os amonitas, ganhamos todos os despojos de guerra. Jefté vai voltar para sua casa. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: "Ah, minha filha! Estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar." A resposta da filha: "Meu pai", respondeu ela, "sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas." E prosseguiu: "Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei." "Vá", disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Elas e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias todos os anos para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. O afastamento do Senhor o fez criar uma promessa que ele não podia mais quebrar. E aqui existem várias nuances. Por que ele não podia quebrar? Por que ele não podia falar simplesmente: "Olha, não vou fazer porque saiu a minha filha"? Jefté era o líder daquele povo, a sua palavra era tudo. Ele deu a palavra diante de todos aqueles guerreiros que estavam com ele. E agora, pelo fato da sua filha ter saído, ele vai mudar a sua palavra? Ele perderia toda a sua moral, toda a sua liderança. E aí a pergunta que eu levanto é: e daí? E se ele perdesse essa liderança? Muitas vezes, quando a gente está numa situação como essa, a nossa arrogância, o nosso orgulho nos faz cometer loucuras. Eu prefiro sacrificar aquele que é meu para não perder o meu status, para não perder o meu poder, para não perder a minha posição. E outra coisa, muitas pessoas, ao lerem esse texto, acham que não, isso não pode ter acontecido com o povo de Israel. Por isso que o livro de Juízes é tão importante, porque ele demonstra a decadência moral que o povo havia chegado. Não há nenhum indício de que ele não tenha feito esse sacrifício, porque era um sacrifício comum na região. As pessoas sacrificavam homens e mulheres. Normalmente eram feitos com os escravos e com os servos, não com membros da sua própria casa. Você tem essa vitória sobre os amonitas, vitória de libertação de 20 cidades, só que tudo isso tem um tom sombrio, essa ausência de celebração e esse isolamento do Jefté diante de tudo isso. Mas nós não acabamos ainda. Existe um pedacinho da história que é muito importante, porque olhem só, quando você conquista 20 cidades, como eu mencionei, você tem despojos, você tem riqueza, você recolhe essas vitórias, esses despojos da vitória. O ouro, a prata, os bois, os bens, tudo isso você recolhe, você leva para a sua região, a sua cidade. Olha o que vai dizer o texto bíblico no capítulo 12. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: "Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar? Para irmos juntos,
vamos queimar a sua casa e você junto, ou seja, os despojos que você ganhou, nós vamos pegar para nós. Jefté respondeu, eu e o meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque esses tinham dito, vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Nós temos uma loucura aqui. O povo de Efraim se sentiu excluído porque não ia ganhar parte dos despojos que Jefté tinha conseguido. E aí eles partem para cima do próprio irmão. Manassés e Efraim são irmãos, os gileaditas estão dentro da tribo de Manassés. E aí eles vão dizer, não, vocês não são nossos irmãos, vocês são desertores. E eles lutam entre si. Ou seja, é uma disputa ilógica e irreal. Nós, muitas vezes, podemos cometer esse tipo de coisa. Nós, muitas vezes, não vamos pegar espadas para matar a pessoa que nós não gostamos, mas nós, muitas vezes, matamos ela do nosso coração. Nós matamos ela daqui dentro, porque não queremos conviver com elas, não queremos entender. E, às vezes, a vitória dessa pessoa dói na gente, porque não é a nossa vitória. Eu já falei isso algumas vezes e repito de novo. É muito mais fácil a gente orar, chorar com os que choram, do que sorrir com aqueles que sorriem, nos alegrarmos com aqueles que estão alegres. Porque a alegria do outro nos causa ciúme, nos causa inveja. E é isso que está acontecendo aqui. Então você tem esse ressentimento efraimita que gera esse confronto extremamente agressivo. E Jefté demonstra a falsidade deles. Quando nós chamamos vocês, vocês não vieram. Quando nós chamamos vocês, vocês não se apresentaram. Essa ajuda que foi ignorada gera essa divisão tribal. Nós somos todos irmãos. Como que nós podemos matar o outro dentro de nós mesmos? E aí o texto vai acabar falando justamente aquela troca de ideias que a gente tinha no início, aquela troca de palavras, aquele jogo de palavras. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Eles eram mais fortes, dominaram todo o território que chegava até Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia, deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam, você é efraimita? Se respondesse que não, diziam, então diga Shibolete. Você sabe o que significa a palavra Shibolete? É uma espiga de grãos. É uma espiga de grãos. Por essa palavrinha, Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42 mil efraimitas foram mortos naquela ocasião. E aí o texto vai concluir a história de Jefté dizendo que ele liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Preste atenção no absurdo. É como se a gente chegasse aqui e fosse para a fronteira do estado do Rio de Janeiro, nós estamos em São Paulo, aqui é IBNU, armássemos ali uma proteção, uma barreira, e aí a gente perguntasse para as pessoas, você é carioca? Não, não sou carioca não. Ah é? Então fala biscoito. Se ele falar biscoito, faca no pescoço dele. Por conta de uma forma de falar, de uma questão próxima ali da cultura, da língua, do sotaque, as pessoas estavam matando seus próprios irmãos. Não podemos replicar esse comportamento. Nós não podemos considerar que a vida do outro não é tão valiosa. A vida vale mais que tudo. A nossa luta, a nossa missão é combater o desejo interno de excluir as pessoas, de matar as pessoas, de removê-las do nosso convívio, mesmo que essa morte seja apenas no coração. Nós precisamos buscar ter um relacionamento real e sincero, conforme o próprio Deus designou para o seu povo. A história de Juízes nos mostra isso. Se você olhar aqui o texto bíblico, as duas palavras estão aí. A de cima é Sibolete, a de baixo é Shibolete. Uma letra que muda de um para o outro, fez com que pessoas tivessem morrido naquela ocasião.
Por conta disso, você tem uma identidade tribal exposta, um sotaque que é a sentença de vida ou de morte da pessoa, uma guerra civil fratricida que matou 42 mil pessoas. E nós temos uma divisão que é praticamente irremediável naquele momento. Para terminar, essa frase sempre me pega, porque a gente não está mais vivendo no tempo dos juízes, no tempo tribal de Israel. Nós hoje temos uma compreensão muito melhor, mas ainda hoje nós vemos divisões, brigas, intrigas no meio da igreja. De pessoas que se afastam umas das outras, não por questões morais, não por pecados que afrontam a moral e a teologia, que afrontam o sentimento que nós devemos ter de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar ao outro como a nós mesmos, mas são questões de comportamento, são questões de atitude diária que nos incomodam. E eu não consigo viver com aquilo que me é contraditório. Eu não consigo abrir mão daquilo que me satisfaz. Eu quero que todos se curvem ao meu desejo, à minha forma de viver, à minha forma de agir. E por conta disso nós temos matado pessoas no nosso coração. E aí o que esse grande pensador chamado Karl Rahner vai nos dizer? A causa número 1 do ateísmo no mundo hoje são os cristãos. Aqueles que o proclamam com a boca e o negam com as suas ações. Isso é o que um mundo descrente acha inacreditável. Quando nós não seguimos com o nosso coração e com as nossas ações os preceitos que nós aprendemos desde o Antigo Testamento, mas principalmente os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, quando nós não vivemos isso na nossa vida, nós somos uma propaganda negativa de tudo aquilo que Deus quer fazer na sua criação. A história de Jefté nos ensina isso. Eu espero que eu e você tenhamos aprendido que nós não podemos condenar o nosso irmão à morte, que nós não podemos nos afastar da pessoa por qualquer motivo. Existem sim motivos de afastamento, inclusive o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso muito claramente na carta aos Coríntios. Existem motivos que são necessários o afastamento. Mas quando o motivo não é um motivo que nos tira da direção do Espírito, da direção do conhecimento da palavra de Deus, da direção de uma vida que é para abençoar os outros, quando são motivos de comportamento, motivos de opiniões diferentes, isso não está dentro do escopo da família que Deus quer construir. E que eu e você possamos avaliar os nossos relacionamentos, analisar se nós temos sido bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, ou se nós estamos fazendo como os outros filhos de Gileade fizeram com Jefté, afastando pessoas sem pensar nas consequências que esse afastamento pode gerar. Que Deus o abençoe e que, se você tiver relacionamentos quebrados que podem ser remendados, que o Espírito do Senhor haja na sua vida para que você tenha coragem de fazer isso. E que Deus o abençoe ricamente. Agora a gente tem uma oportunidade muito legal, porque às vezes você não consegue ir, você não tem oportunidade de fazer algumas coisas, mas você pode, junto com a IBNU, participar desse momento de tantos projetos. Tantas coisas a IBNU tem feito, tem sido uma igreja relevante. Se informe sobre os nossos projetos, que Deus toque no seu coração. E esse momento é para quê? Para você poder ofertar, para você poder orar, para você poder contribuir conforme Deus colocar no seu coração. Tenho certeza que você vai se sentir muito bem de poder participar dessa forma na expansão do reino, contribuindo com a gente e na certeza de que você vai ser bênção através daquilo que Deus colocar no seu coração. Vamos orar por isso? Deus soberano, é tudo teu, Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos, principalmente a nossa vida. E cada um que agora, Deus, está tocando de maneira especial para ofertar, para fazer essa contribuição de acordo com aquilo que o Senhor colocar e der paz no coração, Deus. Em nome de Jesus, usa tudo que o Senhor tiver, Senhor,
tudo que tiver no seu coração, para a glória do Teu nome, Senhor, para a expansão do Teu reino. Abençoa cada projeto, cada pessoa que tem se levantado para falar sim para o Senhor. Toma, Senhor, e faz de acordo com a Tua vontade e abençoa cada um que nesse momento está aí, sendo tocado e contribuindo para a expansão do Seu reino. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Qual a melhor forma de interpretar o texto bíblico? Todo mundo concorda que é importante ler e compreender as Escrituras, mas nem sempre é muito fácil interpretar cada um dos textos quando existem textos tão diferentes na Bíblia. Por isso que a gente vai ajudar você com o curso de Teologia Macários, o curso de Teologia da IBNU, que começou em março desse ano, já concluiu o seu primeiro módulo e acabou de começar o segundo módulo agora na primeira semana de junho. O nosso propósito é justamente responder essa pergunta: como eu posso ler e interpretar cada um dos diferentes tipos de texto do Antigo e do Novo Testamento? É o nosso módulo de Bíblia. A gente vai dar um panorama a respeito dos grandes grupos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo, falando sobre história, teologia e literatura. Por isso você é nosso convidado para assistir as nossas aulas do curso de Teologia Macário, que vão ao ar na terça à noite, 19 horas, e quinta-feira à noite, no canal da IBNU. Obrigada por estar conosco mais uma vez. Lembre-se de ativar o sininho para os lembretes, se inscrever e nos seguir nas redes sociais. Te espero na próxima! Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor.